Nossa série do mês aponta para um assunto bastante atual e relevante. Profundo. Isso é dentro da ideia de que nós temos tantas informações hoje, e isso de um modo infinito. A rolagem, por exemplo, no YouTube, no Instagram, você pode ir rolando isso para sempre. Sempre vai ter alguma coisa acontecendo muito rapidamente. De um lado, informações de uma maneira tão fantástica e tão acessível, tão prática, mas simultaneamente nos tornamos superficiais. Seja não só nas mídias, mas também nas conversas, nas rodas de amigos e tantos outros assuntos que nos cercam. Claro, se precisar conversar com o Google, ele responde rapidamente. Mas isso também tem diminuído o nosso HD mental. E cada um de nós, eu tenho a impressão que tem um HD externo, que é justamente o Google. Claro, para manter toda essa tecnologia. Para manter toda essa tecnologia funcionando, nós precisamos de verdadeiros gênios. Pessoas muito inteligentes. Fato é que essas pessoas também vão detendo o conhecimento e o domínio em detrimento do outro lado, que é a superficialidade. Cada vez mais conhecimento de poucos gera uma informação para muitos. O risco é que isso também pode ser uma possibilidade de domínio, o que tem acontecido também em muitos lugares. As informações nessas últimas décadas, com a chegada do computador, mudaram e cresceram de um modo astronômico. Fala-se que o jornal Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, tem mais informações hoje no final de semana do que o imperador romano, nos primeiros 300 anos da cristandade, um daqueles imperadores tinha na sua vida inteira. Deu para entender? O que nós encontramos no jornal Folha de São Paulo, o imperador não tinha durante toda a sua vida. Tanto que as coisas mudaram. Isso mostra que não tem mais como assimilar tudo o que existe de informações. Eu sou de uma época, exatamente 50 anos atrás, quando eu tinha 11 ou 12 anos, eu comecei a tocar trompete, e eu vou dizer para vocês, então tinha uma casa flash, que era uma casa que vendia discos LP, né, aqueles bolachões, né? Hoje voltou a ser moda, mas mais como uma busca aí retrô aí. Então, mas eu sou daquela época. E eu lembro que procurando lá de repente um disco legal, eu me confrontei com um método de pistão, né, trompete, de Amadeu Russo. Achei isso na internet, né? E, claro, e como trompetista, mas eu vi depois que isso não fechava com a tonalidade, eu tocava trompete si bemol, e aqui era uma versão em dó, mas depois para bombardino e trombone de vara, que hoje eu gosto de tocar, foi oportuno. Mas era o único método acessível. Se você olhar hoje na internet, é sem fim o que você tem acesso ao método para trompete, trombone, bombardino, para violão, gaita de boca, e o que você quiser, você vai achar uma infinidade, e isso no custo zero, na sua maioria das vezes. Uma partitura, por exemplo, como eu queria tocar uma coisa um pouco diferente do que só o ambiente da igreja, de repente eu tive acesso a músicos profissionais que diziam: eu vendo para você uma partitura, ela custa de 12 a 15 dólares. Uma partitura de uma música apenas. Depois, quando eu passei um ano na Alemanha, aquilo custava lá em termos de 20 a 25 marcos. Né? Isso hoje tranquilamente equivalente a 20 euros. Isso é caríssimo. Hoje você tem tudo, acesso irrestrito, e se você paga uma taxinha, realmente é um acesso infinito a partituras e tudo mais. Bom, gente, aqui tem uma enciclopédia Barça. Eu sou da época que os vendedores passavam de casa em casa e vendiam a Barça. Essa era uma revista, uma enciclopédia brasileira. Tem outras, tem a Mirador, tem
deixa eu ver agora, mas são várias, né? Britânia, que era da Inglaterra, e assim, mas a Barça, ela era escrita, ela foi montada aqui no Brasil, e você tinha mais uma coisa, você podia pagar assim 24 meses, e quem tinha uma Barça era um pouco mais poder aquisitivo. Meus pais não conseguiram comprar uma Barça. Mas eu lembro que depois, cada ano, saiu um novo livro. Vocês lembram? Cada ano. Quem lembra da Barça? Levanta a mão. Como vocês são velhos. Gente. Isso depois passou e aí, de repente, você podia comprar ou piratear essas coisas, né? Eu não fazia naturalmente, né? Você podia, através de um CD, ter acesso a toda a livraria, aliás, a toda a enciclopédia Barça. Bíblia hebraica, mas hoje isso era uma pequena fortuna comprar uma Bíblia hebraica, mas hoje você paga talvez por 150 pila, você tem acesso a um link, e aí você baixa um pacote de uma enciclopédia bíblica, e você tem acesso a 70, 80, talvez 100 tipos de Bíblia, entre hebraica, grega, latina, alemã, inglesa, etc, etc, etc. Você tem acesso a tudo isso mediante 150 pila. Mas até de graça você tem isso na internet. Eu queria dizer com isso como mudou, né? Como mudou todo o lance aí da informação e do conhecimento. E hoje, de fato, você pode mexer e pesquisar qualquer coisa. Se você quiser uma geleia de cereja à base de pimenta, eu nunca pesquisei isso, mas se quiser pesquisar, provavelmente você vai encontrar alguma coisa. Você pode inventar qualquer coisa, você vai ter alguma coisa, ou vai te encaminhar para aquilo que você pesquisou. Isso não é incrível? Eu acho isso uma coisa muito interessante. Em todas as áreas, sem exagero, você pode, por exemplo, você pode, desde como regular um motor, você pode como consertar, de repente, um ventilador, consertar uma máquina de lavar roupa, tudo. Eu vejo que nosso filho que trabalha em TI e também hoje em desenvolvimento, eu vejo que mesmo ele às vezes vai lá, procura e ele encontra, mesmo aquilo que ele ainda não conhece e não sabe, ele encontra tudo na internet. É impressionante. Sim, gente. Qualquer resenha, ficha de leitura de um livro você achará na internet. Temos todas as informações num só lugar, acessível a qualquer pessoa, porém perdemos o processo da aprendizagem. E se alguém ainda é um pouco preguiçoso e acomodado, essa perda é ainda maior. Interessante, nós temos aqui aqui tem um slide, isso tiramos da internet, né? Vejam bem, como o nosso cérebro aprende. 10% daquilo que nós lemos fica retido como conhecimento. Se nós ouvimos algo, nós aprendemos 20%, retemos 20%. Se nós observamos algo, nós retemos então 30% de aprendizagem. Vendo e ouvindo, 50%. Então, discutindo com outro sobre um assunto, por isso é bom trabalhar em PG. PG é uma aprendizagem bíblica, porque você lê, você conversa, você ouve, isso gera 70% de aprendizagem e de retenção de conhecimento. Fazendo alguma coisa que você leu, ouviu e vai lá e faz, geram 80% de aprendizagem. E finalmente, ensinando aos outros, você retém então 95%. Se você aprende alguma coisa e você quer ensinar a outros, aquilo se transforma numa incrível aprendizagem. Não é show isso? Pessoal, o que diante dessa aprendizagem e qual é o conflito aqui? O conflito é que hoje nós temos acesso a todas as informações, porém, isso é um conflito, essas informações ainda não são sinônimo de aprendizagem. Informação ainda não é sinônimo de aprendizagem. Você pode ser muito bom
em pesquisar qualquer assunto na internet, isso não significa que você sabe. E não significa que isso desceu daqui para cá e dentro de uma sabedoria. Informação não é sinônimo de sabedoria. Tem pessoas que talvez tenham pouca informação, mas são pessoas profundamente sábias. E tem outras pessoas que podem saber muito, podem até acessar e achar qualquer coisa, mas não sabem se relacionar, não sabem nada de gente e não são sábios. Seus conselhos não são sábios. Quando a Bíblia fala agora de entendimento, esse é o nosso tema, aprendendo no conhecimento, no entendimento, nós estamos falando de alguma coisa que vai além de acesso à informação. Eu gosto desse texto de Marcos 12, versículo 30 a 31. Vamos ler juntos esse texto, juntos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Essa palavra aqui, ela surge dentro de uma conversa entre um cara que sabia muito de Bíblia, sabia do Antigo Testamento, sabia muita coisa a respeito da lei judaica, e ele faz uma pergunta a Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? O que a gente não pode abrir mão? E aí surge amar a Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo. Se Jesus fosse bem prático, ele podia dizer: gente, o negócio é amar a Deus e amar o outro, pronto. Mas Jesus, ele começa a detalhar aqui do que se trata esse assunto. Qual é o detalhe? Amar a Deus com todo o seu coração. A palavra coração, leb, no hebraico, significa cérebro. Toda vez que tiver a palavra coração, você pode botar a palavra leb, é cérebro. Então, por exemplo, amar a Deus com todo o seu cérebro. Filho meu, dá-me o teu coração, me dá o teu cérebro, me dá a tua reflexão mental. Interessante, porque do coração procedem maus desígnios, do cérebro procedem más ideias. O que fará um jovem para manter puro o seu caminho? Quando ele guardar a sua palavra no seu coração, no seu cérebro. É aqui. Deus quer que a gente ame a Deus com essa questão mental. Não é incrível isso? Mas Deus também quer que a gente ame Ele com o nosso nefesh. Nefesh é a nossa alma. A palavra hebraica nefesh, ela significa sopro, o vento, a respiração. Uma criança, quando nasce, a primeira coisa que precisa acontecer é que ela respire. Antigamente ganhava um tapinha, parece que isso foi abolido. Mas daí eu perguntei hoje de manhã para o médico: mas se a criança não chora? Então ela ganha um tapinha. Então, vejam só, para quê? Para que ela se assuste e ela respire. Ela precisa respirar de maneira autônoma. Então Deus quer que essa tua vida que pulsa, esse respirar dentro de ti, que vai até nosso último dia, e quando a pessoa para de respirar, é porque em 24 horas esse corpo vai exalar um cheiro ruim. Em 2, 3 dias ele começa a apodrecer, e aquilo que era vida é apenas ainda carcaça. Então Deus está dizendo: ame a Deus com todo o teu cérebro, toda a tua respiração, essa coisa que pulsa dentro de você. Ame a Deus com todo o seu entendimento. Entendimento é conhecimento, é sabedoria. Provérbios vai falar muito de sabedoria, de conhecer, de entender. Eu acho interessante que esse lance aqui do entendimento, tem uma palavra de Deuteronômio onde não aparece a palavra entendimento. Mas Jesus parece que acrescenta agora, nessas 3 palavras de coração, de alma e de forças, ele coloca a palavra entendimento. Para mim a resposta é que houve um movimento muito forte a partir dos gregos, uns 200 anos antes de Cristo, o helenismo, que carregava dentro do seu bojo, carregava dentro da sua ideia a sabedoria.
Platão, Sócrates, esses caras eram gregos. Havia todo um pensamento, uma ideia, aliás, o mundo das ideias. E aqui Jesus empresta também essa dimensão, que as coisas do mundo das ideias é o desenvolvimento cognitivo, conhecimento, é uma maneira de amar e adorar a Deus. Se você é engenheiro, então ame a Deus através da sua engenharia. Se você é programador, ame a Deus com essa capacidade que você tem. Se você tem uma oficina, uma lavação, se você é médico, se você é professor, glorifique a Deus através daquilo que você faz. Se você gosta e sabe costurar, honre a Deus com esse entendimento de entender a costura. Se você é agricultor, isso não é show? Então, amar a Deus é muito mais do que ter informação. Amar a Deus é puxar isso para dentro e essa dinâmica geral de cérebro, de alma, respirar, de entendimento e com todas as suas forças. O que é todas as suas forças? É o teu corpo. Nosso corpo é o envelope, é a embalagem que todo o anterior vai estar dentro. Nós temos que cuidar desse corpo. Ele é único, ele é o templo do Espírito. Pronto. Mas além disso, ame a Deus, também ame o seu próximo. Na interação, na relação com as pessoas, existe algo incrível. É lá que Jesus vai dizer, quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. É lá, o Salmo 133 vai dizer que o Senhor ordena a sua bênção. É lá que tem vida para sempre. Mas quando nós perdemos amor a Deus e ao próximo, é porque nos falta o entendimento, nos empobrecemos, nós encolhemos como seres humanos, nós já não temos mais o processo da aprendizagem, ficamos apenas... É como acessar uma rodovia rápida, pegamos a BR Google e aí nos pegamos lá, retornamos para o nosso dia a dia, que na verdade é bastante superficial e infelizmente bastante frágil. Nós já não ensinamos mais nossos meninos a trocarem a borrachinha de uma torneira, já não ensinamos mais como de repente montar uma tomada. As meninas, elas parecem que também já não têm mais aquele domínio a partir da avó, do vô, a partir do tio, da tia. Nós precisamos trazê-los de volta, porque a vida é mais do que apenas saber mexer na informática. Nós encolhemos, nós ficamos rasos e superficiais, e isso também cai para dentro da vivência da fé. De jeito nenhum eu quero dizer, eu acho que nós como comunidade, nós temos muitos motivos de gratidão a Deus, mas nós somos frágeis, continuamos, não é muita profundidade, que Deus possa nos levar adiante, nos aprofundar na questão da fé. E tem um texto lá de Ezequiel 47, eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Esse texto vai dizer que o profeta Ezequiel, depois que muita coisa ruim aconteceu no povo de Deus, o profeta Ezequiel, ele é levado para o templo. O templo era assim o símbolo da conexão, da presença de Deus no povo. E ele tem uma visão, e aí ele vai e Deus, o Espírito de Deus o leva e diz, o que você está vendo? E aí ele viu uma água jorrar por debaixo do templo, saindo do trono de Deus e formando um rio. E aí ele diz, entra nessa água. E aí ele pisa na água e a água vai até o calcanhar. E aí diz que o Espírito de Deus, ele pega uma trena agora e vai mais 500 metros, uma linha e mede mais 500 metros. E aí diz, siga adiante. E ele segue nesse rio agora, 500 metros, e ele diz, até onde vai a água? Até o joelho. E depois mais 500 metros, e até onde vai a água? Até a cintura. Mais 500 metros. E ele não consegue mais agora caminhar. Agora, ele precisa ser
conduzido, ele precisa nadar, ele não tem mais domínio, agora ele é carregado pela água. E ele é carregado pela água, e daí ele é levado nadando nessa água. E aí de repente ele vai a um lugar onde à direita e à esquerda tem árvores que dão frutos 12 meses. Tem outras coisas lindas e incríveis, muitos frutos, muita coisa acontecendo que ele desconhecia. E com isso está sendo dito, você precisa sair, você precisa entrar nessa água do reino de Deus. Deus nos quer conduzir para dentro dessa presença do Espírito. Em João 7, versículo 35, nós lemos 7 dias de festa. No último dia da festa, Jesus se levantou e disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E diz ali, ele falou isso a respeito do Espírito Santo, embora que Pentecostes ainda não tinha acontecido. Mas quando ele fala desse rio de águas vivas, ele está dizendo na presença de Deus, dentro do seu Espírito. E a gente é para começar a caminhar e não ficar só até no calcanhar, é para ir até no joelho, até a cintura. Em algum momento a gente é para ousar se largar e deixar que esse rio nos carregue. Não é mais você que faz religião, mas é a religião, não, na verdade a presença de Deus em você. Transformar isso agora numa experiência de fé. Não é mais eu que controlo, mas agora o Espírito de Deus me controla. Esse processo assim não é uma coisa tão simples nem mágica, mas para mim é um grande desafio. Esse amar a Deus na profundidade. E tem um texto de Oséias 4:6a que diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Esse texto ele me assusta, e Deus diz adiante nesse texto: porque vocês me rejeitaram, eu rejeitei os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram os intermediários entre Deus e o povo. Depois Jesus é o nosso sacerdote, e aqui ele diz: eu também não quero mais ouvir vocês sacerdotes, porque vocês também rejeitaram o conhecimento de Deus. E porque vocês rejeitaram, eu rejeito eles, e rejeito inclusive meu povo como meus filhos. A rejeição ao conhecimento da palavra e a rejeição de nos aprofundarmos naquilo que Deus tem de melhor para nós, isso tem consequências para o ser humano. Elas não entendem, as pessoas, porque no fundo nós temos algo de pá virada. Nós temos uma resistência às coisas de Deus. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. Vocês acham que eu sempre acordo de manhã cedo, louco de pensar? Claro, a vida tem que se trabalhar, você tem um emprego, mas no meio de tudo isso, nós precisamos que Deus nos carregue dentro, a partir do seu Espírito, da sua vontade. E aí o conhecimento, ele é essencial, porque ele vem pela palavra de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo que ele fique firme na palavra que pode torná-lo sábio na fé em Cristo Jesus. Antes de trazer 2 breves textos, eu lembro aqui uma pequena história. Aconteceu que num reinado havia muita moeda falsa, e o rei ficou incomodado com isso. Aí um dia ele ficou conhecendo um expert de moedas, chamou esse camarada e disse: por favor, nos ensine a distinguir moedas verdadeiras das falsas. E aí ele ficou estudando 3, 4, 5, 6, 7 dias. E um dia o rei disse: cara, tu só vai ficar na moeda verdadeira? Quando é que tu vai começar a estudar essas moedas falsas? Ele disse: eu não preciso estudar as moedas falsas. Quando eu reconhecer bem e souber as moedas verdadeiras, eu vou saber discernir também as moedas falsas. Conhecereis a verdade vos libertará.
Nós somos gratos que hoje nós temos em torno de 400 pessoas participando dos PGs. Louvado seja Deus que você tem desejado estudar as moedas verdadeiras. Não são os pastores da Pedro, mas é Jesus Cristo, aquele dos quais, aquele Jesus, os quais os pastores falam dele. Os líderes de PGs, eles apontam para a moeda verdadeira, Jesus, caminho, verdade e vida. Isso é importante. E quando a gente vai aprendendo da palavra, nós vamos discernindo aquilo que é podre, aquilo que é mentira, aquilo que é falso, aquilo que é fake news, aquilo que não procede da verdade. 2 breves textos ainda para concluirmos. Tem um texto aqui de Atos 17, 11 e 13, ou 10 e 13, né? Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Sinagogas são pequenas capelas dos judeus, onde eles estudam as escrituras. Os bereanos, o pessoal de Bereia eram bereanos, eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá e agitaram, alvoroçando as multidões. Vamos tirar aqui 2, 3 ideias. Por que os bereanos eram mais nobres? A palavra nobre na Bíblia não é nobre de aristocracia, mas nobre é uma coisa que tem cultura, tem sabedoria, tem formação. Nobreza no sentido, poxa, que atitude nobre, né? Você não precisa ser agora um conde para ter uma atitude nobre, mas é algo honroso. Por que eles eram mais honrosos do que os tessalonicenses? Porque eles receberam a palavra de Paulo com grande interesse. Não venha só para um culto porque a mulher mandou, porque o marido insistiu. Venha porque você quer ouvir a voz de Deus. Interesse. Você e eu precisamos disso. E aí mais uma coisa, examinando todos os dias as Escrituras. Pessoas que estudam diariamente a palavra de Deus têm algo de diferente. Faça disso um bom hábito. Assim que você escova os dentes, toma banho, cuida do corpo, cuida da sua alma através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita, ela restaura a alma. E aí eles queriam conferir para ver se tudo era assim. Tenham argumentos bíblicos para conversar conosco, pastores. Não é uma questão de estar certo ou errado, mas a gente tem que se aprofundar, sair da planta do pé, ir para o joelho, ir para a cintura, deixar carregar-se a partir dessa palavra sábia de Deus. E é interessante, quanto mais nós fixarmos na Bíblia, algo acontecerá. Muitos creram, inclusive um bom número de mulheres de elevada posição. As pessoas ricas, formadas, estudadas, precisam igualmente da palavra de Deus, mas elas também precisam de pessoas sábias. Não é só jogar a Bíblia na cara de alguém e não só citar um versículo bíblico. John Stott vai dizer que crer também é pensar. Então, sejamos como os bereanos, né? Claro, aí vieram os caras da contramão, saíram de Tessalônica e já estavam em Bereia botando defeito. Aonde você traz a palavra dentro da família, dentro da vizinhança, dentro da empresa, vai ter gente que não vai gostar. É bom estar ciente disso também. O segundo texto que eu quero trazer ainda, agora é de Apocalipse 3:10.
3, 10 e 11. Visto que você guardou a minha palavra da exortação à perseverança, eu também guardarei da hora da aprovação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova dos que habitam a terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa, visto que você guardou. Guardar é segurar, é proteger. Guarde a palavra de Deus no coração. O salmista vai dizer: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É descer daqui para cá. Guarde no coração, no pensamento. Guarde, memoriza, estuda. Você memoriza inglês, francês, espanhol, você aprende. Por que você não aprende também a palavra de Deus? Por que não se dedica para memorizar, estudar, poder repetir? Guarde, porque você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também guardarei você na hora da aprovação. Eu não quero ser apocalíptico, mas um dia, para mim, as pessoas que vão ficar firmes até a volta de Jesus são aquelas que guardaram a palavra em seu coração. Guarde, porque eu venho em breve. E retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Por que eu trago essa palavra da volta de Cristo? Porque sabe quando nós vamos saber se a moeda é verdadeira ou falsa? Quando Jesus voltar com poder e glória. A verdade um dia vai ser um fenômeno, ela vem com o tempo. A verdade, ela vem com o tempo. Ela vem à tona. Qualquer dúvida que você tem sobre alguma coisa na sua história, na sua vida, um dia a verdade vai prevalecer. Porque ela é um fruto da luz. A verdade aparece. Tá? E um dia a verdade sobre todas as coisas, a tua salvação e a minha salvação, a vida dos outros, um dia a moeda verdadeira, ela vai ficar à tona e toda mentira vai ser defraudada, vai ser realmente revelada. Tudo que está oculto vai ser revelado. E a partir do fim, da volta de Cristo, onde Ele julgar vivos e os mortos, e onde todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, um dia essa luz vai ser lançada. Jesus diz: venham em breve, retenha o que você tem, retenha as moedas verdadeiras, e para que ninguém roube esse teu tesouro, ninguém roube essa coroa de vida e de vida eterna. Eu encerro, mas para discernir, esses dias eu joguei de novo sinuca, assim, eu fui visitar um primo e ele tinha uma mesinha de sinuca. E aí eu vi primeiramente como eu sou ruim, né? Mas eu até fiquei, como é que eu distingo a bola 6 e 9? Claro, tem um risquinho embaixo. E eu queria dizer para vocês, o risquinho embaixo é a base, é a verdade. Se você não tiver a base da verdade, você sempre vai vacilar se isso é 6 ou 9, depende do ponto de vista. Pessoal, quando Cristo, que é o risco, a base, tiver, Jesus vai dizer em Mateus 7, quem ouvir a minha palavra e guardar ela no coração, é como um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, a chuva, a enchente e a casa ficou. A base é Cristo, o que nos dá orientação, se é 6 ou 9, é a base. Com ela nós podemos conversar, com ela nós podemos crer sobre a rocha, esperando a volta de Cristo. Confiai perpetuamente no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26, 6. Sim, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que lhes foi anunciada. Isso Pedro escreve na primeira carta dele
a comunidade da Galácia, as pessoas dispersas. Fique nessa palavra da verdade, e você saberá discernir os 6 do 9, a moeda verdadeira da falsa.